Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan Piotrowski e eu estou aqui para trazer para você mais uma aula da nossa série sobre Canvas, HTML5 Canvas. Na aula anterior eu mostrei para você como criar um Canvas, como setar o tamanho dele para o tamanho do seu navegador, e a gente aprendeu a selecionar o contexto 2D e criar retângulos. No nosso caso aqui a gente criou quadradinhos, né? Nessa aula eu vou mostrar aqui mais formas e mais elementos que a gente pode desenhar dentro do Canvas. E o primeiro é uma linha, né? Todo mundo que é criança aí já sabe desenhar uma linha. Não tanto sem uma linha, né, a criança, mas ela sabe rabiscar já. E a gente pode fazer isso dentro do Canvas. Eu vou mostrar para você como que faz. Para a gente criar uma linha, a gente usa o método BeginPath. Isso aqui vai dizer para o Canvas que a gente está começando uma linha. E a gente precisa dar um ponto de início. C.line2. Esse aqui é o método. E ele aceita um x e um y, que é a posição inicial, vou passar aqui 250, e a posição aqui do y. Então, x e y. X 250, y 550, certo? Lembrando que a origem é aqui em cima. E eu tenho um pontinho, mas dois pontos, eles se tornam uma linha, né? Onde a gente conecta dois pontos. Então eu preciso de mais de um ponto. Vou passar aqui 350 e 750. Se eu atualizar aqui, eu não vou ver nada, porque eu preciso chamar o método c.stroke. E aí ele vai criar essa linha para mim. Certo? É dessa forma que a gente cria linhas. Se eu seguir passando aqui mais pontos, ele vai criando aqui para mim esses outros pontos de ligação. Ok? Ele vai colocando ali para mim. Deixa eu fazer um negocinho mais legal aqui. 250, não, 750, 250, menos 550. Olha aqui, tentando fazer aqui um copinho. E aí você vai desenhando aqui da forma que você quiser. É bem legal mesmo, dá para se divertir com essas linhas, né? E conforme você vai colocando linhas aqui, ele vai fazendo para você o seu caminho, tá? Deixa eu botar aqui 650. Mais para cima, cadê? 450, ali. Aí ele vai desenhando para você, aí vai ir da sua imaginação aí como você quiser. Como que eu faço para mudar a cor dessa linha? Eu venho aqui e coloco aqui c.stroke style e eu passo aqui para ele qual que é a cor. E essa cor pode ser qualquer cor de CSS, pode ser aqui uma cor descrita vermelho, um RGBA, onde eu posso passar aqui o código e um alfa. Olha, já me deu um laranjinha ali. Deixa eu colocar aqui um 0. Mais um verde. E eu posso passar também um código hexadecimal. Esse código é hexadecimal. Deixa eu mudar isso aqui. Ó, já mudou para um azulzinho. Se eu mudar para mais um B aqui, ele vai mudando conforme eu passo os códigos para ele. É exatamente como seria no CSS, tá ok? É dessa forma que eu mudo. Aqui nos quadrados ele funciona um pouquinho diferente. Ele vai pegar a cor que eu defini antes da definição do retângulo aqui. E é o método fillStyle, não é strokeStyle. StrokeStyle é para linhas e para arcos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. fillStyle é para quando eu quero colocar a cor dentro aqui do meu elemento e não somente na linha. Então, fillStyle aqui eu vou dar um fill red. Você percebe aqui que todos os quadrados
que vem depois desse fill style, eles ficam com a cor vermelha. Se eu vir aqui e passar blue, o primeiro vai ser vermelho e os demais vão ser azuis, olha só. Se eu passar um verde aqui, ele vai colocar, e se eu tivesse mais quadrados aqui depois, ele faria para mim aqui quadrados verdes também, beleza? Bem bacana. Então a gente já tem aqui mais formas geométricas, né? A linha, e a gente já sabe mudar a cor dessas linhas, e também do quadrado. Próximo elemento que a gente vai aprender é arco, c.arc. O arc, ele recebe um pouco mais de parâmetros do que os demais. Primeiro parâmetro é a posição x e y, como a gente já sabe, e eu vou criar aqui na posição 1000, ok? E ele também recebe aqui qual que é o raio desse arco, a gente vai colocar um raio de 30, um ângulo inicial vai ser o ângulo 0, e o ângulo final, math π vezes 2. E o último parâmetro é se ele vai desenhar no sentido horário ou anti-horário. A gente vai colocar aqui falso porque ele pergunta, quer anti-horário? Não, eu não quero anti-horário, ele vai desenhar assim. Eu já vou mostrar para você como é que ele funciona. Okay? Se eu der aqui um refresh, ele não vai fazer nada, porque eu preciso chamar esse C-stroke aqui também. Se eu chamá-lo, olha aqui o que ele vai fazer. Ele vai desenhar, e ele desenhou fora. Deixa eu mudar aqui esse ângulo, para a gente conseguir ver. 500, 500, olha só. Ele desenhou meu arco aqui. Mas perceba aqui, ó, que ele desenhou e tem essa linha aqui conectando. Então, ele veio aqui do último ponto que eu defini, que é o 300, 450, para o ponto 500, 500. E aqui é o ponto de origem do meu círculo. E ele começa fazendo aqui no sentido horário. Como que eu faço para não ter essa conexão? Eu chamo novamente esse método aqui, ó, beginPath. E ele vai limpar essa conexão, ele vai fazer aqui como se fosse um novo. É um novo círculo, não tem conexão alguma com aquela linha. Ok? Se eu remover aqui, ó, esse vezes 2, ele vai fazer só um semicírculo, porque o π na circunferência representa 180 graus. São π radianos, 180 graus. Se você estudou lá, já está aí no ensino médio, você já viu nas aulas de geometria essas coisinhas aqui. Tá? Você tem lá a álgebra, que é a parte mais numérica, falando sobre x, y, né? Aquelas coisas, teorema pitagórico, enfim. E aqui essa parte mais geométrica tem essas coisas aí de π e π vezes 2, que significa aí 360 graus. Se eu passar aqui, ó, true, você vai perceber. Ó, lembra que eu falei que é sentido anti-horário, a perguntinha dele lá. Você quer que seja sentido anti-horário? Agora eu estou dizendo, eu quero que seja anti-horário. Se eu salvar, ele vai começar aqui e vai passar por cima. Mas não é o nosso caso, a gente quer que ele seja uma circunferência completa, né? E a gente tem aqui, ó, uma circunferência completinha. Ok? Próximo desafio, a gente vai criar vários círculos. Eu vou passar aqui um for, vou criar aqui uma variável i, iniciando em 0, até i menor do que 10, i mais mais. E eu vou desenhar aqui vários círculos. Perceba aqui, ó, que ele já deu uma engrossada na linha porque tem vários círculos aqui em cima. Mas eu quero que eles apareçam aleatoriamente aqui dentro da minha tela. E como é que eu faço isso? Eu vou fazer uma variável aqui para passar o x e o y. E eu vou utilizar o math.random, que ele vai criar aqui um número de 0 a 1 aleatoriamente. Só que se eu passar somente esses valores para cá, ele vai parar aqui em cima.
Vai parar bem na origem. E a variação aqui é minúscula, 0 a 1, a gente não vê praticamente alteração, como se fosse o mesmo círculo. Para que eu possa fazer que esses círculos apareçam na tela inteira, eu vou precisar passar para ele aqui um valor maior. E eu vou multiplicar ele pelo tamanho de largura e tamanho de altura da minha tela. A gente já utilizou isso aqui atrás, mas agora a gente está multiplicando por um valor aleatório. Então, de 0 a 1 e de 0 a 1 aqui também. Ele vai colocar um valor aleatório e vai jogar na minha tela aqui, em qualquer lugar que seja. Ok? Se eu for aqui, ó, atualizando, se eu aumentar aqui, ele vai colocando aqui essas circunferências para mim aleatoriamente. Isso aqui é muito legal, é bem bacana mesmo. Vai brincando aí com os números enquanto a gente vai aprendendo. E o desafio aqui agora é criar circunferências com cores diferentes. Eu vou criar aqui uma variável de contador, eu vou iniciar ela com 0 e vou criar um array aqui, ó, de color. Vou colocar aqui fora. Uma constante. E vai ser aqui red, blue, green, certo? E eu vou chamar esse mesmo método aqui, ó, essa variável, para ele passar a corzinha. E aqui dentro eu vou passar color e o meu count. Aí aqui eu coloco um if, se o count for maior do que 2, eu reseto esse count. Opa, o que eu fiz aqui errado? Say stroke, count maior do que 2, ele está chamando, posição, count, color count. O que ele está pegando? O que ele está desenhando aqui? Eu não estou vendo essas minhas circunferências. Count 0, aqui ó, é o nome da minha variável. Ok, todas as variáveis estão vermelhas, isso já é algum sinal. Count. Ok. Isso quer dizer que ele está sempre no 0. Então, count for maior que 2. Ah, eu esqueci aqui, ó. Count mais mais. Ok. E isso aqui vai fazer com que ele reinicie essa criação. Vou colocar no final ali, senão eu nunca vou ter vermelho, né? Ele sempre vai pular o 0. Então, é isso aí, ó. Tenho agora círculos com cores diferentes, criados em posições aleatórias na minha tela. Ok? A gente vai encerrar o conteúdo por aqui e na próxima aula eu vou ensinar você a animar esses elementos aqui dentro. Mais especificamente, esses círculos aqui, tá? O nosso objetivo é brincar com os círculos aqui nas próximas aulas. A gente vai colocar aqui para eles baterem nas bordas aqui da tela e tomarem projeção aí para um sentido diferente, ok? Então, se você gostou dessa aula, dá um joinha, curte, se inscreve no canal. Se você está aí no Facebook, também comenta, faz aí a sua interação para eu saber se você está gostando ou não, tá bom? A gente vai seguir aí nas próximas aulas e eu prometo para você que vai ser bem interessante. E no final dessa série você vai ficar aí bem empolgado para trabalhar com o Canvas, assim como eu gosto muito de trabalhar com o Canvas. Tá bom? Então a gente vai ficando por aqui e eu vejo você na próxima aula. Até mais!